Fala, meu lindo, minha linda. Irmão, se um dia você puder ir numa série, vá. Mas vem igual esses irmãos daqui, irmão. Eu tô muito feliz. Eu quero ministrar o que está no meu coração. A gente vai para a mensagem, mas não antes de eu... Aí abaixo da tela onde você está assistindo tem um likes. Clica no likes. É um joinha. Quando você clica, o YouTube fala: que é isso, hein? Top. Manda para mais gente. Compartilha, comenta. Lá embaixo comenta: nossa, 7. Mas comenta alguma coisa. Que daí ajuda, vai mais longe. Entendeu? Comenta lá embaixo assim: vim porque ele pediu. E segue o jogo. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, arrasta pra cima e vamos pro vídeo. Ai, ai. Quem é da década de 90 aqui? Eu sou uma mais desanimado, você percebe? Você leva assim. Quem é dormiu? Já tem mais fôlego já. Um já matou 18 que falou aqui, né? Quem tem botox? Ah, não? Só eu que tenho? Ou só eu que admito? A nossa geração, a geração de 90, é a geração que agora está com 30, não é? 30 e tantos. Eu estou com poucos também. A nossa geração é a geração que mais se preocupa com estética que o mundo já viu. Nós somos a geração mais conectada com tudo o que o mundo apresenta de evolução. A gente às vezes não faz porque o dinheiro não dá, mas a gente sabe o que dá para fazer. Por exemplo, eu tenho as orelhinhas que a minha mãe esticou. E elas são assim. Quando eu era pequeno, eu tinha muitos apelidos no colégio. Orelha de abanar defunto. Vamos parar. Os meus filhos, porque eu tenho a informação, se eles tiverem a orelha, eu posso ir no médico. E eu mudo a orelhinha deles. Tem uma que já está na fila. A menina é tão igual eu que a orelhinha dela, eu olho e digo: não pode, filha. Mas eu não vou deixar ninguém chamar ela de orelha de abanar defunto, irmão. Se chamar, vai entrar no pau. Mas se der, eu dou uma arrumadinha. A nossa geração consegue mudar muito fácil a estética, o estereótipo, o exterior. A gente é a geração do preenchimento. É uma coisa nova agora, né? As irmãs tudo em silêncio. A boca cresce do nada. Os irmãos rindo, né? Queixo tudo quadradinho. Do nada. O problema é os filhos que vão nascer, não vão ser a cara de ninguém. Mas isso a gente resolve depois. Agora pode fazer, que é maneiro, até é engraçado. Tem um povo que dá uma exagerada, né? Dá até um pouco de medo assim. Você olha e fala assim: que é isso, amigo? Bateram? Eu disse: não, é natural. Só tomar um cuidadinho. Mas é porque a gente se preocupa com a estética. A gente se preocupa com a roupa que a gente veste. Porque no fim, a gente se preocupa com a imagem que os outros têm ao nosso respeito. E eu quero falar sobre o que ninguém enxerga. Eu não sou especialista em estética. Eu não sou especialista em estereótipo. Por mais que todo mundo que está aqui sabe julgar como ninguém o estereótipo do outro.
Todo mundo conhece alguém que é rico, mas tem cara de pobre. E todo mundo conhece um pobre. Que tem cara de rico. Parei porque tinha gente olhando pro lado aqui, eu fiquei já preocupado. Não, mano, não vamos fazer confusão, pelo amor de Deus, Nossa Senhora. Mas por quê? Porque nós somos preocupados com o estereótipo. Para nós, algumas coisas têm cara, algumas funções têm cara. Agora, o que eu, a partir daquilo que vou ler, quero falar com você, não tem a ver com isso. Tem a ver com o que ninguém enxerga. Aliás, o que as pessoas enxergam confunde muito aquilo que elas não sabem por não enxergar. O texto é Mateus capítulo 6, versículo de número 4. Mateus capítulo de número 6, versículo de número 4. Que a tua obra seja feita de maneira oculta, e o seu Pai, que em segredo te vê, publicamente te honrará. Amém? Amém. O que você faz no secreto, ou o que você faz quando ninguém vê, publicamente, isso é o que o Senhor honrará. A reflexão, ela é muito simples, ela é muito objetiva, mas ela é carregada de um significado que para mim foi esclarecedor. No começo da minha vida, eu fui pregar o evangelho numa cidade chamada Fraiburgo. O senhor conhece essa cidade? Terra da maçã. Fraiburgo, terra da maçã. Eu era um garoto jovem, fui de ônibus pregar nessa cidade, pinga-pinga. Sabe aquele ônibus que demora o triplo para chegar? E que quando você chega, você está arrependido? Pois é, eu fui aquele ônibus. E quando eu cheguei em Fraiburgo, comecei a passar pelas árvores da macieira, pelas macieiras. Frustrante. Aquele dia, a ignorância faz a gente pensar de maneira precipitada, né? Eu olhei para aquelas árvores tudo seca. Falei para minha esposa dentro do carro: coitado dos agricultores, perderam toda a plantação. Pensa uma árvore feia, seca, feia, naquela estação. E eu me lembro que eu fiquei frustrado, porque todas as plantações tinham dado errado. Eu falei: será que a gente não vai ver pelo menos uma macieira top? Será que todo mundo fez dar errado nessa vez? Quer dizer, a vez que a gente vem, as maçãs desapareceram? E aí eu cheguei na cidade. Teve uma outra história no meio disso, porque eu fui esquecido. Horas depois lembrado. Só humilhação. Bom, fui lembrado do nada. Apareceram os irmãos e disseram: tu veio? Nós né? Chegamos. Aí a pergunta que eu fiz foi: olha, uma pergunta, qual é a árvore da macieira? Aí a pessoa falou: você passou por ela no caminho. Eu falei: mas todas que eu passei estavam secas. Ela falou: não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Irmão, pelo menos uma reação para não ficar preocupado. Eu vou falar então de novo. Elas não estão secas, estão esperando a hora certa para florescer. Lembra que a gente falou sobre processo agora há pouco? Lembra? Pois é, aqui também tem um pouco do vaso. Porque algumas estações da nossa vida, todos vão olhar para nós e não haverá frutos aparentes. Em algumas estações da nossa história, nós iremos parecer que estamos mortos.
Mas existem dois fenômenos dentro de uma árvore: o que acontece por dentro e o que acontece por fora. Na nossa vida não poderia ser diferente. Existem fenômenos que acontecem por fora e existem outros fenômenos que acontecem aqui dentro. Mas lembra que no começo de tudo, quando ainda falávamos do preenchimento, quando ainda falávamos do Bostóskis, chegamos à conclusão que a aparência nos importa demais. Lembra que nós somos extremamente visuais e, portanto, nos preocupamos muito com a aparência. E aqui mora um grande risco que nós temos por querer viver uma vida que impressione quem nós não precisamos. Porque nós queremos aparentar ser frutíferos, quando de repente a estação que estamos só nos exige silêncio e quietude. Nós queremos mostrar que está dando tudo certo, quando na verdade não está dando tudo certo. A gente só precisa silenciar e esperar o tempo. Existem momentos na nossa vida que os frutos irão aparecer, mas existem momentos que os frutos irão sumir, e que nós vamos ser olhados e nós não seremos percebidos da maneira que desejamos, porque nós não estamos nos olhando de dentro para fora, mas de fora para dentro. Então nós nos cobramos, então nós tentamos acelerar aquilo que ainda não é a hora, porque preocupamos muito mais do que o que os outros enxergam, do que verdadeiramente aquilo que importa. Senão eu vou falar algo aqui, mas ninguém vai se alegrar, porque não tem gente feia aqui. Mas eu quero te dar uma notícia, meu lindo: o Deus que você serve não se importa com a tua aparência. Preciso de 30 irmãos feios para celebrar isso junto comigo agora. Não, irmão, o sangue de Jesus tem poder. Fala assim: aqui não, Satanás, sai daqui. Eu sou lindo. Posso até não parecer, mas sou. Lindo, Deus não está preocupado com a tua aparência. Deus não está preocupado com aquilo que você vende na rede social. Deus não está preocupado com aquilo que você conta para os outros. Deus não está preocupado com o que eu estou pregando aqui. Deus está preocupado com o que eu estou vivendo lá atrás. Deus está preocupado não com você publicamente. Deus olha para você dentro do teu secreto. O que faz Deus fazer algo por você não é o que você vende no público, é o que você esconde no secreto. É porque a gente está numa geração que só faz quando tem alguém vendo, que só faz se tiver uma câmera ligada, que só faz se tiver holofote, que só faz se tiver aplauso. Ô lindo, eu sei que é uma coisa difícil, porque nós somos assim, a gente gosta de olha, estamos fazendo. Só que lindo, deixa eu te falar, a Bíblia me deixa claro que a honra de Deus não advém pelo que eu faço no público, advém por aquilo que eu vivo no secreto. Que o favor e a graça, o cuidado do Eterno vem de acordo com o que eu faço quando a porta do meu quarto tranca e quando eu entro para dentro no secreto. O que acontece ali determina o que eu vivo aqui. E esse é um negócio, a gente cuida de fora para dentro. Jesus está dizendo: bebê, vamos começar a fazer a conta de maneira diferente? Vamos começar a cuidar de dentro para fora? Vamos revisitar os princípios lá do início e vamos parar de acelerar algumas coisas que precisam de tempo para que então possam acontecer? Porque talvez você não tenha a história que eu tenho, mas eu já passei vergonha de tentar fazer algo que eu não estava preparado para fazer, porque tinha visto Grey's Anatomy, por exemplo. Toda vez, irmão, que eu estou no avião e alguém fala: precisamos de um médico, eu tenho vontade de levantar. Uma, porque eu sou muito curioso. Eu gosto de ver, irmão. Eu reconheço, irmão, eu sou assim, eu não posso ver uma ambulância.
Eu quero ir atrás para... Mas eu passei vergonha, porque eu estava na casa de um irmão aí, um irmão desse famoso do mundo aí, top. Estava até em outro país. E aí um irmão deu um infarto na minha frente. O que eu fiz? Lembrei do Grey's Anatomy. Quando ele caiu, eu me abaixei no lado dele e coloquei o dedo no pescoço dele. E todo mundo olhou e falou: ah, ainda bem que tem um médico. Não, eu não sei até hoje por que eu fiz aquilo. Irmão, me bateu um arrependimento, porque eu fui numa fé que eu ia saber ver o negócio, irmão. Só que eu coloquei a mão e não senti nada, zero. Eu devo ter colocado em outro lugar. E aí alguém falou assim: ai, que bom que tem um médico. Eu falei assim: eu não sou médico não, minha senhora, só estou confundindo. Porque o que eu fiz parecia que eu era. E a gente confunde os outros quando a gente faz o que a gente não é para impressionar quem a gente não precisa. A nossa identidade fica perdida no espaço, porque o tempo inteiro a gente está sendo o que alguém precisa, não quem a gente é. A gente está o tempo todo preocupado em fazer algo que nos coloque numa posição de destaque, mesmo sem querer. Irmão, eu vou falar uma coisa pra você. Eu coloquei a mão, alguém falou: é médico? Eu falei: não, sou médico. E eita coisa, agora deixa o homem morrer. E aí chegou a ambulância e o paramédico falou assim: alguém examinou ele? Aí a menina falou assim: ó, ele examinou. E aí o paramédico perguntou pra mim: e aí, como é que tava a pressão dele? Eu falei: tava ruim. Mas e aí? Tava difícil, tava bem preocupante. Ele tá assim, tá até meio branco, se o senhor observar. Aquele dia eu aprendi, irmão: nunca faça algo que você não foi forjado para fazer. Nunca tente ser alguém que Deus não fez você para ser. Não tente tomar a vaga de alguém naquilo que Deus não te deu autorização para entrar. Porque sabe qual é o negócio? Quando eu entendo que o segredo de Deus comigo é o meu secreto e não o meu público, eu paro de me preocupar com o que os outros pensam e começo a ouvir e obedecer o que Deus está querendo comigo. Deve mais estar seco por fora, mas a árvore está profunda por dentro. As raízes estão procurando os ribeiros, as raízes estão descendo. E entenda, meu lindo, que mesmo que nada por fora esteja acontecendo, por dentro tem uma árvore crescendo para baixo. O processo talvez não te faça florescer e ficar famoso, mas faz a tua raiz ser tão profunda que vento nenhum te derruba, vento nenhum te destrói. Entenda, lindo, toda tempestade quando vem só destrói o que não tem raiz. Então agora eu olho para esse texto e eu começo a dizer: então Jesus quer dizer que se eu faço o bem eu não preciso ficar contando para os outros? Não. Jesus, então eu não preciso então mostrar? Porque o Senhor diz que as nossas obras têm que ser conhecidas perante o Pai e perante os homens. A questão é, aqui dentro, por que você faz? É para os homens ou para a glória de Deus perante os homens? Tem uma diferença, não tem? Porque tem o mesmo texto bem próximo que diz o que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. Você já viu que temos uma geração agora de filântropos do Instagram? É bem maneiro. Eles ajudam, mas só se estiver filmando. E é uma coisa linda. A gente fica: oh my God. É emocionante. Só que nem sempre é verdadeiro. É lindo, mas nem sempre é real. Porque a preocupação não é, muitas das vezes, eu não posso generalizar, mas ela não é genuína. O objetivo é difuso. E alguns dias atrás li um livro do Tim Keller chamado Deus Pródigo, que dizia que fazer o certo pelo motivo errado é a mesma coisa que fazer nada. E aí, bebê, eu quero provocar você para uma luta
que é a luta do secreto. É aonde ninguém enxerga, é onde ninguém te aplaude, é onde não tem glória, aonde não tem holofote, mas é exatamente esse ambiente que te prepara para este. É exatamente esses cenários que te fazem viver algo extraordinário e não perder o coração. É o secreto, é o escondido, é o oculto, é o que só Jesus enxerga. Eu tenho uma palavra sempre quando eu vou aconselhar um jovem, faz muito tempo que eu não faço, mas a minha palavra sempre é assim: olha, você sabia que Deus vê tudo o que você faz? Aí a pessoa diz: ah, é? Então ele vê quando eu vou trabalhar? Então ele vê quando eu vou estudar? Ele também vê quando você está trancadinho no banheiro. Irmão, eu fui líder de jovem 4 anos. O pessoal é assim, ó. Sério? Sério mesmo? Sério? Irmão, é muito bom. Eu lidava com o jovem, irmão. Eu quero pegar um jovem é falar do escondido dele. O escondido dele é só Jesus na vida, irmão. Pode ver. Quanto mais velho a gente fica, menos a gente se preocupa com aquilo assim. Tem um negócio para te contar. Agora, quando a gente é mais novo e alguém fala assim: eu preciso falar contigo, você pensa: ai, meu Deus do céu, alguma coisa veio à tona. Irmão, quando você é mais velho, se levanta um profeta para declarar uma palavra, você só glorifica. Mas se você é jovem e alguém levanta no Hammerfly do teu lado, tu pensa: eita, Jesus vai revelar tudo hoje. Eu sei, irmão. Na minha igreja nós tínhamos uma irmã que quando ela levantava em profecia, das duas uma: ou Deus revelava um pecado de alguém ou matava um. Então quando ela levantava, irmão, os jovens faziam assim, ó. Porque o secreto é o que Deus importa. O secreto é o que Deus nos contempla. E eu vou te provar na palavra que Deus faz coisas poderosas por aquilo que a gente faz quando ninguém nos vê. Porque a nossa preocupação sempre está no público. O que os outros estão pensando, o que o irmão pensa de mim, o que o outro diz. É por isso que tem muita gente vivendo uma vida fake. Uma vida fake. Está cheio de gente vivendo uma vida fake, comprando o que não gosta para agradar quem não precisa, comprando o carro que não deseja para agradar aquele que sonha, comprando algo, vivendo algo, contraindo dívida, porque está muito preocupado com o que os outros vão dizer. E aí estão tudo com os nomes no CPF, no SPC. E o tirar o nosso nome do SPC aí, quase tiraram, mas acabou. Quem pegou, pegou. Obrigado, irmã. A irmã pegou, eu senti que você sentiu a referência. Vamos falar uma coisa pra você, lindo. Tem um homem na Bíblia chamado Davi. E eu sou apaixonado por uma faceta da história. A faceta da história que me apaixona é que o dia que o Samuel chegou na casa dele para ungir o próximo rei de Israel, ele não estava em casa. No dia mais importante da vida dele, ele não estava em casa, ele estava trabalhando, cuidando das ovelhas. É doido imaginar isso, né? Que no dia mais importante da vida de alguém, ele não estava no que a gente chama a hora certa, lugar certo. Ele não atingia os padrões estéticos. Ele não está em casa porque está cuidando das ovelhas. Mas aí o Samuel passa em revista por todos os filhos e nenhum é o rei. Você vai gostar muito do que você vai ouvir agora. Nenhum é o rei, nenhum. E aí o Samuel pergunta para o Jessé: ô Jessé, os teus filhos estão todos aqui? E ele disse: não. Resta um mais jovem que não está aqui porque está trabalhando, cuidando das ovelhas. E aí Samuel diz: pois então mande-o chamá-lo, porque ninguém vai se assentar à mesa até que ele chegue. Eu vou falar para você não perder a referência.
ninguém vai se assentar até que ele chegue. Eu vou melhorar. No reino de Deus, não existe a possibilidade de alguém tomar o lugar que Deus reservou para você. No reino de Deus não existe a possibilidade de isso acontecer. O que significa que eu não preciso correr a tua corrida porque acho mais bela do que a minha. Porque a corrida que Deus tem para mim me leva exatamente para o lugar que Ele me separou. Ou seja, eu não estou competindo contra você, lindo. Eu estou competindo contra mim, contra minha desobediência, contra minha intolerância, contra os meus devaneios. É contra mim, porque o que Deus tem para mim, você pode até chegar na frente, mas não senta. Você pode até avançar na corrida, mas um lugar que é, entendeu? O irmão que está do teu lado, fala para ele: o teu lugar é teu, bebê. Sabe o que isso implica? Olha que gostoso. Isso implica no seguinte: se Deus te abençoar, eu não preciso temer. Porque você já viu que quando alguém é abençoado, dá a impressão que a bênção está saindo da gente? Tem gente que é tão invejoso que fica mal. Aqui não tem, graças a Deus. Mas tem lugar, irmão, que se você falar uma notícia boa, a pessoa fica assim, ó, triste, porque na cabeça dela aquilo era dela. Mas no reino de Deus isso não existe. Bom, chamaram Davi. Mas escute, lembra que a proposta de falar sobre o Davi não é sobre a casa de Jessé, não é sobre o lugar que ele vai sentar, é sobre o que ele fez que ninguém viu. E teve algo que ele fez e que não deixou ele famoso, mas fez Deus olhar para ele de maneira diferente. Eu vou só resumir. A Bíblia diz que ele é pastor de ovelha, e um dia chegou um leão para comer as ovelhinhas. E aí, não está na sua Bíblia, isso só está na minha, tá? Não adianta nem procurar. Acrescentares, capítulo 17. Diz que o leão chegou, falou: e aí, Davi, top? Davi falou: que isso, cara? O que você quer aqui? Eu vim comer uma ovelhinha. Aí o Davi falou: vai nada, nem a pau. Não vai. Aí o leão falou: você sabe com quem você está falando? Eu sou o rei da selva, Hakuna Matata. Bom, resumindo a história, o leão descansa no Senhor. Hippie leão foi embora. O Davi não ficou famoso, não virou feed do Instagram, não teve live. Os irmãos provavelmente não estavam ligados. Samuel não sabia. Mas o leão descobriu da pior maneira que aquele garotinho era sinistro. E aí chegou o urso que não sabia do leão. Hippie urso. Morreu tudo. Aí de repente você estranha o Davi sendo chamado para a casa do pai dele para ser ungido ao reinado de Israel. Oh, bebê, é porque tem coisas que acontecem que você não vê, eu não enxergo, mas Deus dos céus e da terra contempla o secreto e aquilo que ninguém viu. Ele é poderoso, galardoador para te recompensar. Então para com esse papinho: ninguém me valoriza, ninguém me nota, oh meu Deus, ninguém me olha. Jesus te olha, te contempla, te enxerga. Então a partir de hoje esqueça do que os outros estão vendo e comece a se preocupar com aquilo que Ele está enxergando. De dentro para fora. E agora, bebê,
Eu preciso terminar essa palavra. Ai, que gostoso. Resolvendo você de dentro para fora. Porque lembra que antes, quando a gente era mais novo, que falava que a gente tinha que ser cristão, a gente lembrava da roupa que o cristão usava? Com o crente, lembra? O sovaco cabeludo. Vocês não são dessa época não, né? Das pernas peludas. Hoje voltou. Mas não é legal. Lembra da televisão que não podia? Irmão, tem gente que não pegou essas tretas da vida não, mas teve um tempo. Eu, quando tinha 8 anos, assisti o final da Copa de 98 numa TVzinha desse tamanho, emprestada, porque era pecado. Mas na Copa do Mundo Deus abriu um recesso parlamentar aqui, e aí podia. Nós assistimos uma família de 4 pessoas em fila para poder ver a televisãozinha. Na de 2002 já era uma TVzinha de 14 polegadas, mas continuava sendo pecado. Acabava o jogo, a televisão ficava no armário. Aí, irmão, a gente pensou a vida inteira que cristianismo tinha a ver com estereótipo. Então a vida inteira a gente está tentando mudar o que está fora. A vida inteira a gente está aprendendo que a mudança é de fora para dentro, mas isso é a religião que faz. Jesus não muda o homem de fora para dentro, Jesus muda o homem de dentro para fora. Eu tenho um convite para você, lindo. Esqueça o estereótipo. Esqueça a aparência por agora, por mais que transborda, mas esqueça. Meu convite para você hoje é você viver de maneira intensa o seu secreto. É viver de maneira intensa onde ninguém te enxerga, dentro do teu quarto. Mas só acontece isso quando dentro de você Ele entra. Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Então, lindo, eu quero te fazer um convite a resolver a tua vida hoje, a começar uma revolução de dentro para fora. Se você chegou aqui hoje e se você está nessa mensagem se sentindo injustiçado, se sentindo esquecido, porque ninguém te vê, bom, a boa nova é que você nunca foi perdido de vista. O Senhor sempre esteve olhando por você, para você. Mas tem uma maneira maravilhosa de viver isso tudo, é sabendo que agora não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E o meu convite para você é: deixa Ele entrar. Eu vou perguntar de novo. Aliás, eu vou pedir: deixa Ele entrar. Para deixar entrar não vai te custar nada. O preço já foi pago na cruz do Calvário. Mas para Ele ficar vai te custar tudo. Então, bebê, eu quero te convidar a tomar a melhor decisão da sua vida: entregar-se, render-se a Jesus. Você que está assistindo, aonde você estiver nesse planeta, essa pergunta é para você. É para você. Chega de viver uma vida aonde as aparências enganam, mas aqui dentro existe um vazio gigantesco. A gente aparenta uma coisa, mas aqui dentro tem um eco que não cessa. Pois é, lindo, casa vazia dá eco, casa preenchida não. Deixa Ele entrar. Deixa Ele entrar e muda tudo dentro de você, de dentro para fora, do seu secreto para o público. Deixa. O que isso implica, Dave? Implica uma nova vida, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Implica renúncias. Aquele que quiser vir após mim, negue só a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma morte, é exatamente isso: morrer para este mundo e viver nele, para Ele.
Essa é a primeira pergunta. E a segunda é para você, meu lindo, minha linda, que já foi do time, que já teve tudo organizadinho dentro, mas de repente esqueceu do coraçãozinho, e o coraçãozinho ficou cheio de buraquinho. Lembrei de uma irmã agora que canta essa música. Se o teu coraçãozinho... Desculpa. Tá na hora de você voltar para Ele. Ou melhor, tá na hora de você deixar Ele voltar para dentro de você, a dominar o teu coração, a sua vida, as tuas emoções. Amém? Pronto. Uma pergunta, duas perguntas, na verdade, sua resposta. Você decide, a gente ora. Aonde você estiver, você decide, a gente ora. E é depois que aquilo que ninguém enxerga, de repente começa a florescer. As folhas aparecem, os frutos surgem, mas tudo começou no secreto. Tudo começou quando Ele entrou dentro de você. Enquanto a preocupação for o estereótipo, estética, a aparência, o seu coração vai restar abandonado. Mas quando você entender que o que de verdade importa é o que está aqui dentro, pode ter certeza que o que está fora florescerá. Duas perguntas, uma resposta. Se você está aqui e quer tomar essa decisão, eu vou contar até 3, você levanta a sua mão. Amém? 1, 2, 3. Você me permite perguntar de novo? Muita gente, eu fico preocupado. Às vezes alguém entendeu errado. Eu vou perguntar de novo, mas agora não só para você, mas para você que está aí, assistindo no outro lado. Se você quiser tomar essa decisão, eu quero fazer esse convite para você. David, o que eu faço? Se você puder, ajoelhe. Se você puder, levante. Se você puder, pare. Mas se você não puder nenhuma das coisas, apenas ore comigo, palavra após palavra. E entenda que isso é só o começo da jornada. Uma vida com Jesus não se resume em um vídeo ou a um encontro. É uma jornada que dura para sempre. Se você está tomando essa decisão, escreve nos comentários: eu estou tomando esta decisão, que nós queremos celebrar isso com você. E se você está vendo esse vídeo e você não está tomando a decisão, vai nos comentários, e aonde tiver alguém tomando essa decisão, celebra o que Deus está fazendo na vida dessa pessoa agora. E para você, tem certeza? Se você tem certeza, levante a mão. Fique de pé quem está tomando essa decisão, aonde você estiver. Não sei se na sua Bíblia está escrito, mas na minha está, que quando um pecador se arrepende, tem uma festa que começa no céu. Tem 3 irmãos que tem a mesma coisa na Bíblia, então eu vou falar de novo. Eu não sei se na sua está, dá uma procuradinha no Google. Quando um pecador se arrepende, há uma festa que começa no céu. Levante todo mundo. Levante. Aonde tiver alguém que tomou a decisão perto de você, se você puder, abraça essa pessoa. Diga no ouvido dela: essa é a melhor decisão da sua vida. Essa é a melhor decisão da sua história. Meu lindo, se não tem ninguém assistindo esse vídeo com você, olha para os meus olhos. Essa é a melhor decisão da sua história. Feche os teus olhos, você que está tomando essa decisão. Ore comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Reconheço que Tu és meu único, legítimo e suficiente Salvador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou completamente seu. Em nome de Jesus. Amém.
Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Se você está pela internet tomando essa decisão, sabe, nós temos uma ferramenta para te ajudar. Uma ferramenta para que você possa fazer o discipulado, para que você continue nessa jornada que hoje é só o começo. Aqui nos links é só você procurar o aplicativo o dia seguinte. Eu quero que você faça o discipulado, eu quero que você complete essa jornada. E depois, aí lindo, se prepare para a melhor, maior e mais extraordinária jornada da sua vida. Porque hoje é só o primeiro passo de uma eternidade que está preparada para você. Deus abençoe. Posso crer no ar.